Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, né, inovando para vocês, trazendo para vocês um vídeo para vocês se prepararem para o momento de cheque ANAC. Então eu vou estar checando o Nicolas, na verdade rechecando, é um recheque dele. Ele vai fazer o cheque aqui com a gente hoje e a gente fez questão de filmar, né, de gravar isso para vocês utilizarem isso para estudar para o cheque ANAC de vocês nas companhias aéreas. Então aqui tá a FAQ, né, é a mesma ficha que é utilizada nas companhias aéreas para fazer o cheque ANAC de vocês. Eu vou estar então dando início ao cheque ANAC com o Nicolas. Vou deixar de ser a comissária Andréia Mesquita para ser a checadora comissária Andréia Mesquita. Ai, meu Deus. Boa sorte, Nicolas. Ok, obrigado. Tá? Você trouxe a documentação, Nicolas? Tá aqui meu CMA e meu crachá. Ok. Vamos lá, então agora é revalidação, né? Você já fez um primeiro cheque. Equipamento nosso é o Boeing. Essa HTzinha. Ah, sua CHT, que linda, gente. Olha, gente, que lindo. Né? Então, vamos atrair. Então, ele já foi checado comigo, então ele recebeu a CHT dele do Boeing 737-300. Nosso Boeing, né, da Voar. Então, o 737-300, empresa Voar. Eu tenho que preencher todo esse cabeçalho, tá, gente? O cheque ele é feito em mocap. Nós vamos dar início, então, Nicolas, ao nosso cheque às 16 horas, ok? Às 16 horas. Nome por extenso, Nicolas. Nicolas Barbosa. Barbosa Nunes. CANAC, Nicolas? 263-203. 263-203. Seu CMA, seu CPF, não pode deixar. Validade do seu CCA, do seu CMA. 27 de fevereiro de 20. 27/2/2020. Vamos lá. Então vamos começar, depois eu coloco seu CPF aqui. Obrigada pela documentação. Então, turminha, só um minuto, deixa eu mostrar. Isso aqui foi o que eu falei pra vocês, que vocês têm que estar de posse no cheque ANAC de vocês da companhia aérea, beleza? É a licença de voo. Então tá aqui o CMA dele, né, segunda classe, e a aprovação na ANAC dele também tá aqui, ok? Ok. Então não esqueçam de estar transportando isso. Vamos lá, Nicolas, vamos começar. Nicolas, fala pra mim, qual que é a importância dos briefings a bordo? Então, os briefings a bordo são as instruções que a gente dá para os passageiros com relação à segurança da aeronave. A gente tem os briefings com os tripulantes, mas os briefings com os tripulantes eles costumam ser feitos antes do embarque. Então, nesse caso, por exemplo, a chefe de cabine costuma pegar junto ao DO e às vezes junto ao comandante com algumas informações pertinentes ao voo, como tripulantes de CAT 1, passageiros especiais, todas essas coisas que a gente tem que ter ciência para operar o voo da maneira mais segura e eficiente possível. Certo. O comandante também faz um briefing com os comissários, geralmente ele fala mais sobre aspectos mais técnicos da rota, como meteorologia. A gente também tem que tocar questões como a segurança dos aeroportos que a gente vai operar, tamanho de pista, se tem área de escape, peculiaridades daqueles aeroportos que podem interferir na segurança de voo, na segurança de voo. Só que a bordo nós fazemos briefings também com os passageiros para eles terem ciência do que a aeronave oferece em relação à segurança e quais são as atitudes que eles têm que tomar em determinadas situações. Então, nós temos não recebe o nome de briefing, mas funciona meio que como um briefing, que é a locução de segurança. E também nós fazemos o briefing com os passageiros que estão nas janelas de emergência, ensinando como que eles fazem a operação dessas janelas caso haja necessidade. Nesse caso a gente destaca o manuseio das janelas e numa emergência a gente também pontua quais são os casos que eles não devem abrir as janelas, como fogo, vazamento de combustível, destroço, qualquer situação que pode comprometer a nossa integridade. E se tiver algum passageiro com alguma necessidade especial, nós também fazemos um briefing com eles. Por exemplo, o passageiro que é o PNAE visual, que ele não enxerga. A gente faz uma instrução de segurança específica para ele, a gente leva o cartão de segurança em braille, a gente coloca a máscara para ele manusear, o cinto para ele manusear, o PNAE visual, o auditivo, a gente tem que chegar para ele, falar pausadamente para ele conseguir fazer a leitura labial, também demonstrar individualmente os equipamentos. Os PNAEs locomotivos, a gente também tem que falar com eles que numa evacuação, caso haja uma emergência, a gente vai vir auxiliar eles, mas também designar um passageiro para tomar conta pra gente, para nos auxiliar, porque a gente vai estar cuidando de um monte de coisa. Então isso é importante para preservar
que a segurança do voo, os passageiros, que tudo ocorra da melhor forma possível caso haja uma emergência, assim como tudo na aviação. Muito bom. Então, perfeito. Fala pra mim, Nicolas, o que é cheque pré-voo? O cheque pré-voo é o cheque que a tripulação faz, tanto a tripulação de voo quanto a tripulação de cabine, dos equipamentos de bordo pertinentes ao voo. No caso, os pilotos vão fazer os checklists dele com relação a todos os sistemas aeronaves, são muitas coisas aqui que nem tem como listar, e nós, comissários de voo, vamos fazer o cheque dos equipamentos de segurança de bordo, fazer o cheque da cabine, cheque dos lavatórios, ver se está tudo funcionando, ver se todos os itens estão em conformidade, porque caso haja algum item em não conformidade e se por acaso passa despercebido, caso haja alguma emergência em voo, a gente pode ficar numa saia justa, que a gente vai precisar de um determinado equipamento e ele não vai estar operando. Certo. Então o cheque pré-voo é essa rotina minuciosa que a gente faz de checar equipamento por equipamento para ver se eles estão todos operacionais, todos em conformidade, para a gente estar resguardado caso haja alguma emergência. E se eu achar algum que não está em conformidade? Conformidade. Bom, aí a gente tem que acionar a manutenção. A gente tem que pedir para o comandante que ele vai acionar a manutenção vai vir até a aeronave e providenciar a troca. E é importante que se esse item for um item no-go, que é um item que a aeronave não pode decolar e na conformidade, o avião ele vai ficar parado até que seja resolvido. Se por acaso for uma pane que você não pode resolver a curto prazo, demanda alguma coisa mais demorada, aí paciência, o voo vai ser atrasado, vai ser cancelado, porque vamos usar ou troca de aeronave. Então, aí paciência, a gente vai ficar sem receber hora de voo, né? Mas segurança em primeiro lugar. Segurança em primeiro lugar. Muito bom. Fala pra mim, Nicolas, o assento dos passageiros. Além de assento, o que mais ele é? Então, o assento, querendo ou não, é onde os passageiros eles ficam durante o voo. Só que o assento, ele tem vários itens aqui à disposição do passageiro para a segurança de voo, para que ele se sente seguro, né? Ele tem a segurança. Então, não é só o lugar que ele fica sentado, confortável, como o lanchinho dele. Aqui tem muita coisa que nós precisamos saber, que eles precisam saber também, que estão à disposição dele caso haja alguma emergência. Então, no caso, por exemplo, dos assentos, a gente tem equipamento de flutuação, seja assento flutuante ou seja colete salva-vidas para as aeronaves maritimizadas. A gente tem cinto de segurança, a gente tem cinto de segurança, a gente tem as PSUs, a gente tem as máscaras de oxigênio, chamada de comissário, o cartão de instrução de segurança e também junto dos assentos tem as luzes de emergência. Então, são equipamentos de segurança que estão ao longo de cada assento de uso individual de cada passageiro, que a gente tem que instruir eles como utilizar e que a gente tem que saber como utilizar também para poder dar instrução para eles. Muito bom. Eu posso permitir nos assentos 3 adultos e 2 crianças? Não, porque cada PSU, onde tem um sistema fixo de oxigênio para passageiros, caso haja uma despressurização, que quando as máscaras vão cair automaticamente, cada PSU de passageiro só tem 4 máscaras, então você não pode ter mais de 4 pessoas em cada fileira, porque senão vai faltar uma máscara e se uma despressurização for, vamos supor, explosiva ou rápida, o nosso tempo útil de consciência vai ser em torno de segundos, não vai dar tempo de você sair da fileira para ir até uma máscara e colocar ela, você já vai ter desmaiado muito antes. Então a gente só pode permitir no máximo 3 passageiros ocupando assentos e no máximo uma criança de colo. Uma criança de colo. Muito bom. Janelas. As janelas da saída de emergência, elas são consideradas saídas de emergência. Numa emergência, você sabe dizer qual tipo de janela que ela é? Ela é uma saída tipo 3, significa que, obviamente, ela é uma janela de emergência e o coeficiente de evacuação delas são 30 a 40 pessoas em 90 segundos. A janela, você abre ela apoiando embaixo, no punho inferior e no punho superior, você puxa ele para cima, você empurra para cima e puxa para dentro, a janela solta. E daí, com a janela nas mãos, você tem que pegar ela e jogar para fora e para frente do avião para tirar ela da rota de evacuação, porque a rota de evacuação é seguindo pelo bordo de fuga da asa. Tanto que no Boeing, se olhar na asa, tem umas setinhas pintadas no escadorço da asa indicando a rota a ser seguida. E além disso, para caso de pouso na água, quando você retira a janela, fica exposto em cima a corda de apoio e equilíbrio, que a gente tem que puxar e amarrar numa alcinha amarela que tem no escadorço para que a gente possa ficar apoiando na corda enquanto ele estiver em cima da asa do avião e enquanto ele estiver flutuando ainda. E quem faz esse procedimento é um comissário ou um passageiro? A abertura da saída da janela de emergência, ela pode ser feita por um passageiro. Por isso mesmo que a gente faz os briefings antes de decolagem e caso haja uma emergência preparada, a gente vai repetir esse briefing.
Agora, a corda a gente pode sim o passageiro para utilizar se ele se sentir apto, mas caso não aconteça, nós temos que ir lá e fazer a operação dessa corda. Então, por isso que é muito importante, a cada briefing que a gente fizer com os passageiros, a gente perguntar para eles se eles estão aptos a realizar todos esses procedimentos que a gente vai descrever para eles. Porque na verdade eu não posso sair da minha estação de comissária para poder esticar uma corda sobre as asas. Eu tenho que permanecer a bordo. Para comandar a evacuação. Nós somos os últimos a sair da aeronave depois de uma evacuação. Exatamente. Então, esse passageiro tem que fazer esse procedimento. A gente... você falou, ele tem que ser realmente brifado e consciente do que ele tem que fazer. Exatamente. Se por acaso ele não estiver apto, a gente tem que remover ele da sala de emergência e trocar ele de lugar com alguém que esteja apto. Seja outro passageiro, seja um tripulante extra. Mas só tripulante extra. O tripulante a serviço, ele não pode ficar fora da sua estação. Exatamente. Muito bom mesmo. Toaletes, Nicolas, o que você entrando no toalete, né? Qual que é o cheque pré-voo que você faz no toalete? Então, aqui tem o nosso banheiro, né, do mocap. O cheque pré-voo do toalete, ele na verdade é bem simples. A primeira coisa que eu olharia seria ver que a porta contra o fogo, se ela tá adequadamente fechada, porque se uma causa que já foi de vários acidentes na história, que é um perigo muito grande, é fogo na lixeira daqui do toalete. Então a gente tem que verificar se a porta contra o fogo, que é um mecanismo de defesa, está fechada, e se lá dentro o nosso sistema fixo de combate ao fogo, que é o extintor de freon, tá lá íntegro, bonitinho, se ele não foi ativado, se ele está pronto para agir caso haja um princípio de incêndio. Checa as bolinhas, né? Checa o placar indicativo de temperatura. O placar indicativo de temperatura também. A gente tem que ver se houve algum princípio de fogo aqui que vai indicar a mudança de cor dessas bolinhas. Porque se tiver uma mudança de temperatura, pode ser que o extintor não seja mais íntegro, pode ser que não seja operacional, que seja danificado ou ativado. Então a gente tem que verificar isso também. Além da porta contra o fogo. Depois que eu abrir ela, eu vou obviamente fechar ela e deixar ela no lugar, que está um pouquinho difícil, mas... Deixa ela aí, tudo bem, é nosso mocap. Além disso, a gente tem que checar se a descarga do vaso sanitário está funcionando, porque se ela não tiver, esse banheiro infelizmente não vai poder ser usado no voo, ele vai ter que ser interditado. A gente também tem que verificar a operacionalidade da chamada de comissários dentro do banheiro, porque ela é um item de segurança, se o passageiro vier passar mal, ele vai precisar fazer uso da chamada, então a gente tem que verificar se tá funcionando com indicativo auditivo e visual no Master Call e também aqui em cima da porta. E também, aqui, a luzinha tá aqui. E também a gente tem que verificar se o detector de fumaça, o smoke detector, ele tá funcionando, que vai ser indicado por uma luzinha verde piscando intermitentemente no sistema. Muito bom. Fora os itens de conforto. Os itens de conforto, assim, a pia, água quente, o sabonete, se tiver, papel higiênico, essas coisas. Protetor de vaso sanitário, Muito bom. Basicamente isso, mas no quesito de segurança são esses os itens. Tá. Pegou fogo no toalete, como você combate? Então, a gente vai saber se tem fogo no toalete, primeiramente pelo indicativo do smoke detector, que vai acionar um aviso sonoro e também uma luz em cima do toalete onde o smoke detector vai ser ativado. E dependendo do nível do fogo, vai também sair fumaça pela porta. Então, assim como a gente faz em qualquer combate a fogo na aeronave, ações simultâneas. A tripulação tem que estar coordenada dentro do CRM para agir nesses casos. Então, geralmente, dentro de uma emergência, a gente tem um comissário que faz a ponte de comunicação com o cockpit, avisa de tudo que está acontecendo, um comissário que vai lidar com os passageiros, vai acalmar eles, vai realocar eles se necessário, e 2 comissários para manusear a emergência, seja lá qual ela for. No caso de fogo no toalete, a gente tem que chegar aqui já munido dos itens de combate a incêndio, que no caso são os nossos extintores, as luvas de amianto, já deixar o CAF também de prontidão, caso precise, e também ter a ciência de que, se necessário, a machadinha tá no cockpit, mas ela geralmente não é muito difícil ter a necessidade dela aqui no toalete. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai combater fogo no banheiro é sentir aqui com as costas da mão a temperatura da porta, para ver a intensidade dessa chama lá dentro. Se a porta estiver muito quente, muito provavelmente o fogo está muito intenso, então o combate dele tem que ser da seguinte forma: a gente vai abrir uma fresta da porta para ter a confirmação visual de que tem fogo. Vou pegar o extintor de halon, porque a gente não sabe qual é a origem desse fogo, então a gente tem que usar o halon, porque é ele que pode combater todas as traças de incêndio. E a gente vai descarregar ele completamente aqui de cima para baixo,
e depois fechar a porta e deixar o extintor agir. Se não der certo, a gente vai repetir o processo. E obviamente que se não for dando certo, a gente vai ter que pousar o mais rápido possível. Então a gente vai fazendo o combate do fogo enquanto ele for extinto, enquanto ele não for extinto, ou então enquanto for possível, enquanto o avião ainda estiver voando. Agora, se for um fogo mais controlado, vamos supor, tá pegando fogo na lixeira, não tá esse fogo alastrado dentro do toalete. Aí eu vou encostar, a porta não vai estar quente, eu vou abrir aqui, ver como é que está a situação, e constatando que não tem fogo intenso, eu posso abrir a porta e fazer o combate onde for necessário, muito provavelmente na lixeira. Aí vamos supor, extinguir o fogo, tá tudo certo. Primeira coisa, a gente tem que tirar a fumaça do banheiro para que o smoke detector pare de funcionar. Então a gente vai lá, pega um objeto pontiagudo e reseta ele. E depois que está tudo livre, a gente vai interditar esse banheiro, ele vai estar fora de uso e vamos monitorar para ver se o fogo por acaso não volta. Exato. E nisso o cockpit vai estar sempre sendo informado pelo comissário que fez a ponte desde o início da emergência. O comissário comunicador. O comissário comunicador, exatamente. Muito bom. Já falamos um monte de coisa aqui, hein? Vamos lá. Sistema de combate a fogo, então, já checamos, né? Fogo no toalete. Sistema de comunicação, Nicolas. O que a gente tem na aeronave que a gente utiliza como sistema de comunicação? Nosso sistema de comunicação primário na aeronave é o PA, ou Passenger Address ou Public Address System, que tanto é o sistema que a gente usa para falar com toda a cabine de passageiros, quando a gente usa para se comunicar entre tripulantes, seja entre as estações de comissário, seja entre a estação para a cabine de comando, exatamente. Aí o PA, ele é basicamente, a gente chama ele de PTT, que é o Push to Talk, é um interfonezinho, tipo um telefone que você pega ele, aperta, e enquanto você estiver apertando, você fala aqui e sua voz vai ser replicada pela cabine de passageiros. Agora, caso haja falha no sistema de PA, a gente pode também utilizar o megafone, mas só para anúncios que sejam pertinentes à segurança de voo. Então, demonstração de segurança e briefing de emergência caso seja necessário. A gente não pode usar o megafone para falar, por exemplo, sobre serviços de bordo, sobre programa de milhagem, essas coisas. O megafone é só para anúncios de segurança em caso de pane no PA. E além disso, durante o voo, né? Durante o voo, exatamente. Porque se o PA estiver inoperante, a gente não vai decolar. Exatamente. Ele é no-go. E também, querendo ou não, tem o Master Call, que ele é um item de comunicação, porque por ele a gente consegue saber quando há uma chamada na estação, se ela é uma chamada de passageiro, de toalete ou de tripulante. Exatamente. Muito bom. Sistema de comunicação conforme. Sistema de água, tá? Potável e tanque de dejetos. Fala um pouquinho disso pra mim. Então, o Boeing 737, assim como a maioria dos aviões, ele tem dois tanques, o tanque de água potável, que é chamado de QTA, e o tanque de dejetos, que é chamado de QTU. O QTU é onde todos os dejetos produzidos a bordo, pelos lavadores, toaletes, pelos vasos sanitários, são armazenados. E lá, quando a aeronave pousa, se for necessário, faz o esvaziamento desse tanque. E, por outro lado, o QTA é o tanque onde fica armazenado a água potável que a gente usa na galley e também nos toaletes. Ele tem uma capacidade, se não me engano, de 30 litros. E a gente consegue verificar a capacidade desse tanque por meio de um painelzinho com painel luminoso, o nome, que fica em cima da porta 2 Romeo, lá na galha traseira. Geralmente, para economizar peso, a gente voa com, no máximo, meio tanque cheio, mas também se chegar, ele estiver ficando vazio, a gente tem que pedir numa escala para completar. Exatamente, muito bom. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter com as galleys, Nicolas, durante o voo? Na verdade, não é o cuidado, são vários cuidados que a gente tem que ter com a galley. Primeira coisa mais importante, nossas galhas, a dianteira e a traseira, são nossos espaços de trabalho. Então, não é interessante a gente ter fluxo intenso de passageiros, concentração intensa de passageiros nesses lugares. Primeiro, porque querendo ou não é ambiente de trabalho. Segundo, porque isso pode se comprometer a segurança de voo, tanto na galha dianteira, por causa do acesso à cabine de comando que fica comprometido, se você tiver passageiro aqui o tempo inteiro, tanto porque se você tiver uma despressurização, esses passageiros vão precisar de máscaras de oxigênio que não vão estar disponíveis para todo mundo na galley. As galleys, o sistema de fixo de oxigênio de lá, que são as ICUs, se não me engano, são só 4 máscaras que ficam nas estações. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, evitar aglomerações, principalmente se for de passageiros, mas tripulantes também, porque a gente tem que ter esse cuidado com a segurança. E outro cuidado também muito importante a gente ter
monitorar os equipamentos de galley, os fornos, os circuit breakers, para ver se está tudo conformidade, se não tem nenhuma pane, se não tem nenhum perigo. E também evitar ao máximo deixar a coisa solta, deixar a coisa desorganizada, deixar tudo, os itens de bordo, essas coisas em cima do balcão, porque caso haja uma turbulência, isso aí pode voar e bater em alguém e machucar e dar trabalho, né? Então, esses são basicamente os cuidados principais que a gente tem que ter. Além de tudo fechado e travado. Exatamente. Os compartimentos eles sempre tem que estar fechados e travados, observando a trava de segurança, que é aquelas travessas que ficam vermelhas, e principalmente para decolagem e pouso. Principalmente decolagem e pouso, exatamente. O que é considerado estação de comissário, Nicolas? A estação de comissários são onde ficam os assentos dos comissários. A gente tem a estação dianteira e a estação traseira, isso varia um pouco de avião para avião, às vezes as duas estações são uma do lado da outra, às vezes são separadas, ficam em cada porta, mas são as estações onde cada um dos comissários fica. Geralmente a gente tem, no Boeing 737, a gente tem 4 assentos, um para cada comissário, o chefe de cabine, o comissário B, o galley e o passarela, sendo que o chefe e o B ficam na frente, o galley e o passarela ficam lá atrás, e nessa estação a gente encontra alguns equipamentos de segurança também. Primeira coisa, a gente observa o nosso assento, que ele é rebatível, e a gente tem que ver se ele está completamente rebatido para trás, ele não pode ficar mais ou menos, porque isso pode entrar no caminho de uma evacuação. A gente também tem à disposição dos comissários o cinto de segurança tóraco-abdominal de 4 pontos. A gente tem que verificar se ele tá ok, se pegar, dar uma puxadinha nele, ver se ele vai. Tá travando. Ver se ele tá travando, ver se ele não tá torcido, ver se ele tá utilizável. E também a gente tem equipamentos de uso individual dos comissários nas estações, que são uma lanterna para cada comissário, um CAF e um colete salva-vidas também para cada tripulante. Muito bom. E comissário em instrução? Pode ocupar estação de comissário? O comissário de instrução ele ainda não recebeu a habilitação para exercer função a bordo. Então ele não pode, em hipótese alguma, ocupar estação de comissário durante o voo. A gente vai ficar com ele nas galleys para orientar ele com relação aos procedimentos, aos equipamentos, por parte do treinamento dele, mas durante a decolagem e pouso ele vai pousar em assento de passageiro. Então vamos imaginar ser o chefe do voo, né? Uhum. Você tá chefe e o instrutor daquele comissário em treinamento. E a sua estação dianteira ela é dupla. Uhum. Você tá com o seu comissário em instrução. Você vai colocar ele do seu lado na instrução na hora do pouso e decolagem? Não, a gente não pode fazer isso. O comissário de instrução ele tem que pousar em assento de passageiro. Ele não pode operar... Mas tá do seu lado, você é o instrutor dele. Mas não pode. Eu sei que eu sou instrutor, eu sei que teoricamente não tem problema, mas a gente não pode dar o jeitinho brasileiro na aviação. A gente tem normas muito explícitas e elas têm que ser seguidas. Então, o comissário de instrução ele ainda não está apto para operar equipamento. Então, ele tem que sentar em assento de passageiro, porque se tiver uma evacuação, vamos supor, aquele comissário ele pode mais atrapalhar do que ajudar. Se for um comissário bom, ele pode estar preparado para comandar a evacuação, mas a gente vai correr esse risco? Não, a gente não vai. Exatamente. Regra é regra. Regra é regra. Muito bom. Qual que é a importância de ter a bordo os avisos e fazer as demonstrações de procedimentos de emergência? É importante porque os passageiros eles têm que ter conhecimento do que eles têm à disposição, do que eles precisam fazer caso haja uma emergência, porque as emergências elas geralmente têm tempos muito curtos, às vezes elas são inesperadas e a gente não vai ter tempo de sair falando um por um, orientando um por um com relação a isso. A gente tem que ter avisos e anúncios claros para os passageiros sobre o que eles têm à disposição e como usar. Por isso que a gente tem os cartões de segurança, a gente tem avisos luminosos, tem uma etiqueta atrás de cada assento falando qual que é o equipamento de flutuação que está disponível e a gente faz o briefing, a locução de segurança no início do voo. Por mais que a gente sabe que ninguém presta atenção, a gente faz isso porque é importante a gente descrever tudo que está, todo o dispositivo de segurança do avião, para caso haja uma emergência inesperada, as pessoas, pelo menos em teoria, saberem como proceder. Ok. O que é considerado para nós, né, tripulantes, pouso e decolagens? Os pousos e decolagens são, querendo ou não, as fases críticas do voo. O momento em que a decolagem, que o avião está saindo do aeroporto e ganhando altitude até o voo de cruzeiro, e o pouso é o momento que o avião está se aproximando do aeroporto até que ele toca o chão e se desloca até o estacionamento dele. E essas fases elas são críticas porque são as fases do voo em que você tem o maior risco de acontecer um acidente, o maior risco de acontecer alguma situação em que você precisa evacuar a aeronave com rapidez.
E então a gente tem que estar com sempre alerta a tudo que está acontecendo, e a cabine ela tem que estar toda preparada para essas situações. Então por isso que a gente, antes de cada pouso, antes de cada decolar, a gente passa pela cabine verificando se os assentos estão na vertical, se as mesas estão travadas, se estão os passageiros de cinto, as bagagens de mão acomodadas, e a gente tem que ficar alerta o tempo inteiro, prestando atenção em tudo à nossa volta, nos sons que o avião está fazendo, na rota, se a gente estiver familiarizado com aquele aeroporto, para saber se tá tudo bem. E se precisar da gente atuar, seja lá como essa atuação for, a gente já tá pronto para isso. É aí que a gente faz o exercício de revisão mental. Antes de cada decolagem, de cada pouso, a gente fica revisando o que mentalmente, em sua estação, o que a gente vai fazer caso haja, vamos supor, por exemplo, o avião vá a pista, o avião vá, vamos supor, se a gente está no aeroporto que tem mar depois da pista, se a gente vai acabar varando a pista e terminando na água. É importante a gente ter tudo isso em mente. E nessas fases críticas também a gente não pode entrar em contato com a cabine de comando, porque os pilotos vão estar com muita carga de trabalho, eles não podem se distrair. A mínima distração pode Como que chama colocar o voo em risco. isso aí que você está falando? Stereo Cockpit. Stereo Cockpit. Quando é que começa um Stereo Cockpit para decolagem? Stereo Cockpit, protocolarmente falando, ele começa 10 minutos antes da decolagem e 5 minutos antes do pouso. Mas operacionalmente falando... Peraí, volta. O Stereo Cockpit para decolagem, quando que ele começa? Pelo que eu me lembro do manual, são 10 minutos. Não, ele dura 10 minutos. Dura 10 minutos. Quando que ele começa? Quando o piloto que não tá voando entra em contato com a tripulação e fala, a tripulação vai parar para a decolagem. Isso. É isso que eu... Exatamente. Então, nós só... eu sabia que você sabia. Então, o Stereo Cockpit para decolagem começa quando o piloto fala pra gente, tripulação... Prepara para a decolagem. E termina... E termina, geralmente, quando o avião já tá o cinto desligado, e se não houver isso, 10 minutos após. 10 minutos após a decolagem. Exatamente. Tá? Depois do pouso. No pouso o piloto vai falar, já passando preparado para o pouso, e aí começa o Stereo Cockpit pro pouso. Pro pouso, exatamente. Muito bom. E, claro que é natural, se houver alguma emergência nessas fases, aí a gente pode informar os pilotos do que está acontecendo, mas se tá tudo ocorrendo dentro do padrão, está tudo certinho, cabine de comando inacessível nesse momento. Na verdade, esse acesso aí no Stereo Cockpit, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Exatamente. Tá? Muito cuidado, não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa não, é só situação extrema. Vamos supor, tá pegando fogo, tem um incêndio no banheiro, por exemplo. Mas aí, vamos imaginar que a gente faça isso depois da V2. Que é o rotate. Exatamente. Ele já rodou. Exatamente. Não tem mais o que fazer. A gente tem que ter muito cuidado pra... Não tem mais o que fazer depois tem a V1. Na V1 ainda posso abortar a decolagem. Mas chegou na V2, na velocidade 2... A V1 tá voando, na verdade. Tem que rodar. Exatamente. Tem que rotate. Puxei. Eu não posso mais fazer isso. Então a gente, depois que o avião começou a rodar na pista, gente, a correr na pista, a gente tem que esperar ele estabilizar pra gente quebrar o Stereo Cockpit antes dos 10 minutos. Mas agora tem que decolar, porque senão, se eu entrar, vai ser pior. Não, exatamente, vai ser pior. Claro que a gente não vai chegar na cabine de comando assim, tipo, comandante, socorro, em hipótese alguma. Porque os pilotos eles estão com uma carga de trabalho muito pesada, eles estão fazendo um checklist, concentrados, estão conversando com o controle de tráfego aéreo, então a gente tem que ter esse bom senso, tanto em situação de emergência quanto em situação normal. Por exemplo, às vezes o voo de cruzeiro, durante o voo, a gente não pode estar na cabine de comando de qualquer jeito, a gente tem que tomar certos cuidados também. Exatamente. O que você fala pra mim que você considera como artigos perigosos para uma aeronave? Então, artigo perigoso é tudo aquilo que potencialmente pode oferecer risco em voo, mesmo que seja um equipamento que teoricamente seja inofensivo. Vamos dar um exemplo de telefone celular, que teoricamente é um equipamento inofensivo, mas que ele pode pegar fogo dentro do avião. Sim. A gente teve casos, por exemplo, aquele telefone da Samsung, o Note 7, se não me engano, que estava pegando fogo à toa. Então, é potencialmente um artigo perigoso. Balão, que alguma criança pode trazer a bordo, é um artigo perigoso? Pode ser, porque ele vai inflar, ele pode estourar. Qualquer objeto que possa ser... que pode quebrar e ter uma aresta muito afiada que pode machucar alguma pessoa, tudo isso são artigos perigosos e que, claro que as empresas aéreas, as autoridades aeronáuticas, elas divulgam listas de objetos que podem ser trazidos a bordo com bagagem de mão e objetos que não podem. Mas os objetos que são permitidos, porque eles não são que eles não são perigosos teoricamente, eles podem oferecer algum risco, assim, por mais que a chance seja mínima. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que monitorar essas coisas. Chegou uma criança no colo de uma mãe com uma bola na mão, o que você faz? Olha, então, aquela bola, eu sei que se a criança tá com a bola na mão, ela deve ser um brinquedo que ela goste muito.
mas aquilo, querendo ou não, ela pode atrapalhar a segurança de voo e também pode incomodar. Vamos supor, se a criança ficar brincando com ela, isso pode ser um incômodo para os outros passageiros. Aquela bola, a criança pode deixar ela cair, ela ficar no meio no corredor, isso também, querendo ou não, é inconveniente. E, querendo ou não, ela pode estourar porque ela está com ar comprimido dentro dela. Então, o jeito seria, tipo, pedir carinhosamente para a mãe dessa criança, educadamente, explicar que essa bola ela pode oferecer alguns riscos, alguns inconvenientes e, assim, acho que não tem como despachar só isso, a gente coloca ela no bin. Na verdade, tem que murchar. Murchar? Nós temos que providenciar e esvaziar ela um pouquinho. Talvez. Tá? Providenciar e esvaziar um pouquinho. A bola ela deve ter válvula, então a gente pega isso aí... Esvazia ela um pouquinho, tá? Então, beleza, com relação a artigos perigosos. Vamos lá, passageiro inconveniente. Como que você trata um passageiro inconveniente? Então, passageiro inconveniente, não é uma das partes mais difíceis da profissão de comissário, porque a gente está aqui para lidar com situações de emergência, situações de segurança, só que a chance da gente ter uma situação dessas a bordo é muito pequena, enquanto o passageiro inconveniente praticamente todo dia aparece um. E o passageiro inconveniente, ele pode ser conveniente por vários motivos. Pode ser o passageiro que está falando alto, pode ser o passageiro que está bêbado, pode ser o passageiro que está agressivo, assim, tem várias escalas de inconveniência assim, que ele pode ter. O geral é observar se esse passageiro ele tá causando tumulto e está fazendo tendo qualquer atitude que ameaça a segurança do voo ou a segurança dos outros ocupantes, tanto a tripulação quanto outros passageiros. Se for uma atitude incômoda, mas que não está ameaçando a segurança de voo, a gente faz o possível para assim, a gente meio que tenta relevar, assim, se for algo que não interfira diretamente com a nossa pessoa, com a nossa segurança, e fazer o possível para deixar os passageiros em volta o mais confortáveis o possível. Vamos supor, às vezes, vamos supor, um passageiro falou muito alto, se o voo não estiver lotado, a gente pegar a pessoa que está do lado dele, reacomodar em outro assento, mais longe, essas coisas. Agora, se tiver uma atitude que está colocando em risco a segurança de outros passageiros ou a segurança do voo em si, a gente tem que tomar uma atitude. Inclusive, a gente tem a bordo até kit de contenção. Kit de contenção, aqueles lacres que funcionam como algema. E se o avião estiver em solo ainda, a gente pode pedir para o comandante providenciar o desembarque desse passageiro. Exatamente. Se ele estiver em voo, aí a gente vai ter que, dependendo da situação, a gente vai ter que conter ele, né? Em casos extremos. Mas isso depende muito da situação. Não tem uma regra. Não tem uma regra, porque cada passageiro vai agir de uma forma diferente. Exatamente. Nicolas, fala pra mim qual o cuidado que a gente tem que ter com relação à cabine de comando, ao acesso à cabine de comando. Então, acesso à cabine de comando, como a gente falou agora há pouco, a gente tem que ter muito bom senso para não interferir com a operação do voo e também para não colocar a segurança do voo em risco. Então, primeira coisa, quando a gente for entrar na cabines durante o voo, para levar a alimentação dos pilotos que seja, a gente tomar cuidado para não derramar nada, para não esbarrar no painel, no pedestal, para tentar tomar cuidado com a diferença de luz da cabine para a cabine de comando, para não ofuscar os pilotos. Se tiver algum passageiro nas proximidades, a gente não abre a porta da cabine de comando com ele aqui, porque ele pode estar disfarçando e querer invadir a cabine e querer não ser um auto-sequestro. E é interessante também, sempre quando a gente for